Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Vamos iniciar aí o nosso assunto da semana. Boa tarde, todo mundo aí. Tem uma luz que tá bem acima de... Acho que assim ficou mais ou menos. Tudo bem, pessoal? Boa tarde para todo mundo. Vamos dar um tempinho aqui para quem quiser entrar aí, entrar. Nosso tema de hoje, então, é um processo, né? Na verdade, a gente botou um equipamento específico, mas nós vamos falar de um processo que ocorre muitas vezes, boa tarde, MH1, que ocorre muitas vezes tanto no produto sementes como no produto grãos, né? Então, vamos bater um papo então sobre isso. Eu espero que todos estejam bem, né? Que estejam trabalhando com segurança e quem pode esteja em casa, né? E que essa pandemia acabe o mais rápido possível, né? Então, na verdade, vamos falar um pouquinho do tema, né? Nós estamos falando então de mesa densimétrica, né? Mas na verdade o que nós estamos falando então é uma separação, um beneficiamento, um processamento, né? Realizado nesse caso, né? Pela massa específica. Então, isso é bem interessante no beneficiamento, né? No processamento de produtos agrícolas, porque a gente se utiliza então de diferenças, a grande parte das diferenças físicas, né? E durante esse processo a gente tenta então segregar, né? Separar o que não nos interessa, né? Através dessas diferenças físicas. Bom, se a gente for falar de diferenças físicas, né, propriedades físicas propriamente dito, a gente vai passar uma tarde aí comentando e tem especialistas aí, estudiosos, né, de propriedades físicas há muitos anos, né, como os professores, né, de Viçosa lá do Senargem, e seus pupilos, né? Então a gente poderia, professor Paulo César Correia, professor André Gonelli, e a gente poderia dizer uma listagem aí de pessoas que passam, né, que estudam e têm muito conhecimento sobre propriedades físicas, né? Bom, se a gente for para processamento de produtos agrícolas mais na linha de alimentos, então a gente tem uma lista, né, de outras pessoas para falar disso também, e de outras propriedades, aí indo para propriedades sensoriais, indo reológicas e enfim, né. Então falar desse mundo de processamento, né, agroindustrial é muito grande, então a gente focou numa máquina em específico que tem me chamado a atenção, porque nessa safra a gente está tendo muitos problemas em determinadas áreas em que não tinha determinadas plantas daninhas, né? E o processo de beneficiamento de alguns grãos tem sido muito sofrido para as máquinas tradicionais de limpeza, né? Fazendo com que a gente tenha então linhas de processamento, né? De beneficiamento de grãos maiores, né? Então, claro que aqui o mundo da gente aqui que a gente lida, né, nós trabalhamos muito mais nos nossos estudos, nas nossas pesquisas com sementes do que propriamente dito com grãos. E há uma diferença bem considerável quando a gente vai conversar sobre um processo e outro processo, tá? Mas a ideia então aqui é a gente falar deste equipamento específico, mas principalmente então
desta propriedade física, né, que é a massa específica, ou chamada de densidade, né? Então, ela é muito popularmente chamada de densidade. Densidade propriamente dito deveria ter a relação, né, do peso gravitacional também considerado. Então, na verdade, a gente trabalha a maior parte do tempo com a massa específica, né? Mas o que a gente quer detalhar aqui no caso é por que então a gente se utiliza dessa propriedade física de grãos e sementes, né? Então, novamente, a gente quer separar algo, né, durante o processo que não nos é interessante. E isso pode ser feito, então, com sementes de mais baixa massa, né, massa específica, por exemplo, né, qualidade fisiológica inferior, né, como também pequenos, por exemplo, né, insetos que causam algum tipo de dano e tiram alguma parte, né, uma determinada massa daquela semente, faz com que ela seja diferente, por exemplo, né, doenças propriamente ditas, que há um consumo, então, dos compostos, né, típicos que estão nessas sementes, como propriamente dito alguma coisa de carboidratos, bom, enfim, né? Então essa doença ela consome então aquela massa daquele volume de sementes determinados, né? Outra coisa, por exemplo, pode ser uma chuva, né, durante a colheita. Então, há vários motivos da gente querer segregar, então, produtos, né, sementes com massa específica diferenciada. Outra coisa também, né, então estamos falando de massa específica, né, dentro de um conjunto de massa de sementes, mas a gente também pode, de certa forma, né, querer que outras sementes ou outros contaminantes que estão ali naquele meio. Claro que, né, pessoal, a mesa densimétrica em si, ela é uma mesa finalizadora, né? Ela é uma operação de finalização. Então, todas as operações anteriores se fazem necessário ter o mesmo nível de qualidade. Então, quando a gente está falando de grãos em que a gente tem visto, né, unidades de grande fluxo somente com uma mesa, uma máquina de pré-limpeza e uma máquina de limpeza, né, sem outras linhas, né, sem outras operações durante o processo, então se faz necessário enxergar que essa máquina, né, de pré-limpeza e limpeza não consegue fazer todas as operações necessárias, né? Então muitas vezes a gente precisa de operações intermediárias, né, no sentido posteriores, né, a essa limpeza para fazer a separação propriamente dito. Então, veja, boa tarde, Dr. Francisco Guizanoves, muito prazer aí. Então, vejam que é interessante que a gente enxergue, né? Nós, como técnicos, a gente precisa visualizar essa linha, esse layout de beneficiamento que nos traga o que a gente realmente tem que ver. O que eu quero dizer com isso, né? Então, qual a finalidade daquela linha de beneficiamento daquele processo? Né? Então, quando estamos falando de grãos, volumes grandes, trabalhar sempre no limite da legislação super justo, porque você tem menos custos, menos gastos. Então, grãos tem muito disso, né? Então, muitas vezes não há secadores, então se corre risco maior quando a gente está falando da área de grãos. Mas quando a gente vai para a área de sementes, né, que o valor agregado é muito superior e que toda sementeira preza por uma qualidade fisiológica imensa, então quando o produto
da gente, né, é uma propagação vegetal, a gente tem que ter, então, esse cuidado de que cada processo, né, de beneficiamento, né, cada operação de beneficiamento, ela tem que ser bem pensada. A gente poderia falar de toda uma linha de um layout, o que eu preciso para milho, o que eu preciso para soja. Bom, a ideia não é essa nessa live, né? A ideia é que a gente fale um pouquinho dessa operação, né? Dessa operação que é a separação por massa específica, que pode ser um caminho muito interessante quando a gente tem problemas de separação, né? Na verdade, a densidade, né, é algo muito interessante, né? A gente pode utilizar, por exemplo, também, que é bastante, a própria mesa, né, a limpeza utiliza isso, que é a propriedade, né, de velocidade terminal, né? Então, utilizar ventilação para algum tipo de separação. E a velocidade terminal também é um aparato utilizado na mesa densimétrica. Então, pense, o que é velocidade terminal, né? Então, algo bem físico, bem específico, né? Mas que é uma propriedade física super interessante, né? Na maior parte vejam, a gente separa a maior parte do tempo, né? A gente quer fazer segregações do que a gente considera melhor ou que consideramos inferior. Então, qualquer propriedade física que a gente vê diferença se faz interessante. Na massa específica, a melhor forma de segregação na massa específica seria através de fluido, né? Então, um fluido, né, na mineração, por exemplo, né, se utiliza muito essa operação de separação por massa específica, né? Não é só na área agrícola, né, na área de sementes. A gente vê isso, por exemplo, nas fruticulturas, né? Então, frutas, né, por separação através de fluidos, muitas vezes água, né? O fluido não é interessante para a gente, né, ter esse contato, né, com água livre, né? Então a gente utiliza outro fluido e se utiliza então da mecânica dos fluidos para fazer essa separação, né? Através então de ventilação, né? Então essa máquina, a mesa densimétrica, também chamada mesa gravimétrica, né? Porque muitas vezes a separação era considerada então por gravidade, né? Então se utilizava esse termo de mesa de gravidade, né? Mas o termo mais técnico, não é que esteja errado, é a mesa densimétrica, porque está utilizando aí a propriedade de densidade. Tá? Então, essa mesa, ela tá fazendo o refinamento, o acabamento, tá? Então, a gente espera... Então, ela vai ser mais eficiente quando ela tá trabalhando com, por exemplo, o mesmo tamanho, depois de uma padronizadora. Quanto mais idêntico em forma, né, a gente tiver para a mesa densimétrica, mais ela vai se caber a separação por massa específica, né? Porque aí ela realmente vai separar coisas de volumes e de formas idênticas através da diferença pela própria massa. E como é que ela faz isso, né? Que máquina é essa, então, né? Ela tem um fluxo de ar, a gente falou isso, né? Através dessa ideia, então, tem alguém mandando mensagem para mim, aí eu fico olhando, me perco no assunto, peço desculpas. De velocidade terminal, né? Então, nessa consideração de ver essa flutuação de sementes, né? Na hora que você joga um ventilador e quer que separe X ou Y, a gente está usando essa característica da velocidade terminal. Pensem na velocidade terminal como se a gente tivesse caindo de um paraquedas, por exemplo, né? Então, caindo desse paraquedas,
a gente, claro, a gente vai ter um paraquedas ali e ele vai criar um atrito, né? Nos carros são considerados coeficiente de aerodinâmica, mas é o nosso típico coeficiente de atrito, né? Quem faz então essas downhill de skate, né? Tem muito essa característica do coeficiente de atrito. Então a gente, dependendo, mas as sementes têm formas distintas, né? Então um é mais circular, o outro é mais ovalado, né? Os carros hoje em dia têm essa forma de gota, justamente para esse coeficiente aerodinâmico ser melhor. A gente justamente quer esse coeficiente de atrito diferenciado para separar, né? Então isso é bastante interessante. Outra coisa também que a máquina se utiliza, né, além do ar, é a vibração da mesa. Então ela tem um eixo excêntrico, né? Ela tem um eixo excêntrico para fazer esse movimento, né, de vibração, né, no qual também ajuda, né, tirar esse contato com a tela, né, e fazer com que haja estratificação então na mesa, né? Então vejam que é muito interessante que ela estratifique. A gente tem que ter um volume de sementes e de grãos em cima dessa mesa que seja o suficiente para esse ar fazer o papel dele e que a oscilação consiga fazer a segregação, tá? Então isso a gente tem que ter bastante lembrança, né? E ser ter muita observação sobre isso. Outra coisa é que a máquina tem vários outros ajustes, como a inclinação lateral e a inclinação longitudinal, que são extremamente importantes. Então, quando um operador está ali naquela mesa, ele tem que ter a compreensão dessa separação, dessa segregação, para fazer esses mínimos ajustes. É uma máquina dificílima de se trabalhar, né? O ajuste dela é extremamente fino, né? E a gente tem que entender então, né, que esse ajuste não pode ser fixo, né? A gente tem lotes de sementes, lotes de grãos totalmente diferenciados e que a gente tem que entender, né, o quanto a gente ajusta dessa máquina. Então veja a importância então daquele operador, né, ou do profissional que está ali na frente dessa máquina. Ele tem que entender qual que é a segregação que ele quer fazer neste momento, né? Então vejam que a mesa, né? Outra coisa é a alimentação. A alimentação também não pode colocar uma camada muito grande de sementes ali dentro. O pessoal está fazendo um monte de pergunta e eu não estou conseguindo acompanhar. Vou voltar. Vamos lá então. Peraí. Érica Cabral, quais tipos de testes podem ser... Vou abaixar aqui para mim ver. Quais tipos de testes podem ser realizados para saber que se a mesa densimétrica está padrão? Bom, Érica, então vamos lembrar do professor Leopoldo Baldé. O professor Leopoldo aposentado hoje em dia, né? Mas ele gostava muito do que ele chamava, ele fez uma técnica chamada técnica da canequinha, né? Então, na verdade, vamos lembrar, o que é massa específica? Né? O que é massa específica? Então, massa específica é uma massa, né? Um peso, vamos dizer assim, né? É um peso específico, muitas vezes foi chamado disso, né? É um peso num determinado volume. Então, quando a gente tem o volume conhecido e a gente vai para as nossas bicas lá embaixo na mesa e a gente então retira amostras dessas nossas bicas de saída, né? E vê diferenças específicas que a gente está vendo que está fazendo a segregação, a separação que a gente obteve, né? Eu sugiro, Érica, que o intuito da gente não era chegar bem nessa técnica da canequinha, mas o livro, vou colocar aqui
né, vou colocar aqui em cima, lá no YouTube, lá, um linkzinho pro livro Sementes, Fundamentos Científicos e Tecnológicos, que tem a técnica bem descrita lá, né? Mas é algo muito simples e que nos ajuda a verificar. Dano mecânico das mesas, o Luan Kennedy tá falando. É bem interessante, sabe, Luan? Na verdade, cada processo de operação tem um nível de dano, porque você está lidando com as sementes. Há muitas pessoas que vêm estudando agora ultimamente o quanto porque pense o seguinte, né? Quando você está falando de massa específica, de separação, por isso tu está fazendo algum tipo de separação. A força que esse ar, né, essa semente está sofrendo durante essa segregação é uma força bem grande. A gente já viu em trabalhos, por exemplo, trabalhar com força de 4G, né? Então vejam que são forças bem elevadas, né? Mas não há ainda, né, um estudo efetivo de quanto isso causa danificação, dano mecânico, né? Há outros equipamentos muito piores, porque pense o seguinte, tá, Luan? Ele não tá levando choque, né? A ideia é que ele flutue e estratifique. Ele não deveria levar choque. Se ele está bem regulado, né, e está bem estratificado, né, ele mal toca a semente, estou falando, né, essa massa mal toca no fundo da mesa. Então, ela vai sendo carregada e estratificada, né, da alimentação para a frente dessa mesa nas determinadas bicas, tá? Então, a gente espera que, claro, vamos lá, se a gente está usando a mesa para separar pedra, vai ter algum tipo de atrito considerável, tá? Não se esqueçam que quando eu estou falando de coeficiente de atrito, coeficiente aerodinâmico, eu estou falando com o fluido ar, né? Estou falando com o fluido que a gente está utilizando aqui, no caso, o ar. Se a gente estivesse lidando com maçãs, a gente estaria lidando com água, né? Então, isso também tem que se levar em conta, né? Então, cada processo dentro, né? Cada operação dentro de uma unidade de beneficiamento, ela tem algum tipo de dano, tá? Ela tem algum tipo de dano. Então a gente tem que entender e a gente tem que estar com esses equipamentos super regulados para justamente reduzir isso. Mas pense o seguinte: isso sempre gera impacto na hora que a gente tem lotes de qualidades superiores ou inferiores. Então, cada vez que a gente tem que entender quem é esse lote. Então, é super interessante, por exemplo, a gente ter os dados de pré-colheita, por exemplo, né, principalmente na área de sementes, né, porque se a gente sabe que tem muito ataque de percevejo, que tem muito dano por umidade, a gente começa a ver que máquinas vão fazer esse papel pra gente, né? Ah, tem sementes esverdeadas, tá, mas elas estão mais oblongas ou não? Então, e aí a gente vai vendo que separação física é mais adequada para aquele tipo de situação, tá? Então a gente tem que pensar nisso quando a gente está lidando dentro do beneficiamento de sementes. Particularidades dessa máquina em gramíneas forrageiras. Boa pergunta, Givanildo Zildo. Givanildo, na verdade, em forrageiras, eu fiz o meu estágio doutoral em Oregon, né, nos Estados Unidos, que é considerado o estado que mais produz sementes forrageiras no mundo, né? Não estamos falando de tropicais, estamos falando de forrageiras temperadas, tá? Mas eles fazem sementes de forrageiras para os maiores campos de futebol do mundo, de golfe, enfim, né? As sementes são produzidas em Oregon e distribuídas no mundo. É bastante interessante, principalmente estamos falando de forrageiras temperadas. Lá eles não usam mesa de gravidade. Eles não usam mesa de gravidade. Sabe o que eles utilizam? Eles utilizam a separação
somente, porque veja, alguma dessas sementes forrageiras, elas são aristadas, né? Elas são rugosas, né? Então a gente teria que ter uma característica do fundo da mesa que não criasse mais atrito ainda, né? Então uma semente em contato com a outra, né? Ela não estratifica bem, né? Então, em forrageiras, o mais indicado nesse caso é usar então a que eu já comentei antes, né? Essa característica de queda, né? A velocidade terminal e utilizar então essa característica de velocidade terminal. Eles têm o que a gente chama aqui de ventilões gigantescos, né, que fazem segregação de inúmeras espécies e eles têm um conhecimento, é tão interessante isso que essa técnica da velocidade terminal, eles utilizam, por exemplo, dentro dos laboratórios de análise de semente para fazer pureza. Então, ao invés de fazer pureza manual, eles têm uma técnica através da velocidade terminal de segregação dessas espécies. E eles até têm testes interlaboratoriais, né, muito interessantes, né, na qual lá o laboratório, o Seed Lab da OSU, faz isso e distribui para essas porções de sementes, né, com uma determinada mistura, para fazer testes laboratoriais para ver se a segregação entre os testes está sendo perfeita. Então, muito interessante, né? Eles trabalham muito com azevém, né, com ryegrass, eles trabalham muito porque lá eles têm azevém perene, azevém anual, eles têm tetraploide, eles têm uma característica de azevens gigantesca, fora festucas, enfim, né? E eles se utilizam muito mais dessa característica justamente pela dificuldade de estratificação na mesa, né? Então se utilizam de velocidade terminal pura e simples e não a técnica, vamos dizer, de massa específica como a gente vê, né, na operação aí com a mesa densimétrica, tá? Vou passar mais adiante aí, né? Obrigada, Jefferson, ajudou o Givanildo, mas já respondi, né? Mas eu digo, a Érica voltou. Fazemos testes de dano mecânico, mas eu digo em relação à sua estratificação e separação para perder menos possível no ponto de descarte. Pois é, Érica, isso é a problemática da mesa densimétrica. Ela tem geralmente, né, 3 ou 4 bicas, né? E ela gera, a máquina, né, a operação, ela cria um gargalo dentro da linha de beneficiamento, cria um gargalo. Ela não é um equipamento de capacidade de fluxo grande, por causa disso que a turma de grãos não gosta, não usa, né, não faz questão, porque é um estrangulador de fluxo. Então a gente tem muito repasse, porque, por exemplo, depois da gente escolher, né, então o que a gente considera muito bom, o que a gente considera muito ruim, a gente vai ter aquele intermediário, e o intermediário vai ter que ser repassado para a gente ter o menos de perda possível. Então a gente tem que conhecer realmente, né, qual é o tipo de segregação que a gente está querendo fazer ali. Se é percevejo, se é que tipo, né, de ponto que a gente está querendo separar, para que o ajuste da mesa seja o mais adequado possível, né? Então isso é o que a gente espera desse peso, né? Dessa massa, né? Tá? Espero ter respondido com mais clareza nesse momento, né? O Jader Job está perguntando aqui: a mesa é um componente finalizador na OBS, mas em algumas situações verificamos a instalação da mesa antes do padronizador. Pois é, Jader,
essas coisas são muito de opinião pessoal, né? Quem monta, né, essa pessoa que planeja essa UBS, ela tem que conhecer muito a característica dos lotes, porque pensem o seguinte, né? A gente fica nesse mundo assim, ai, a gente fica só pensando nas operações. Sim, a gente tem que pensar nisso e tem que conhecer bem as operações, mas a gente tem que entender que tipo de material entra dentro da nossa unidade, tá? Então, a gente tem que ter um histórico, né, daquela região, de como esses lotes, quais são os maiores danos, quais são as ervas daninhas que mais ocorrem. Separa bem a mesa, a pré-limpeza e a limpeza, porque vem muito sujeira no passo seguinte, então a gente tem que conhecer muito bem, né? Então, quanto mais testes, análises ou controle de qualidade dentro da unidade for maior, melhor, né? Então, eu sou de uma época, né, que os carros, então tinha a linha lá de carros, e aí cada vez que passava num determinado ponto de cheque de controle de qualidade, tinha um adesivinho no carro, assim, no vidro, né? E aí quando você via um carro, você via, principalmente carro zero, né? Você via os adesivos ali colados nos cheques de controle de qualidade. Então veja, se a gente... Isso, tô falando de anos 80, né? Então vejam que a gente na área agrícola, a gente tem que ter um controle de qualidade, a gente tem que conhecer o produto no qual a gente trabalha com bastante detalhamento, né? Os dados, quanto mais controle, mais dado, mais a gente tiver, mais a gente consegue garantir, né, qualidades fisiológicas superiores e mais a gente consegue dizer que o produto da gente tem qualidade superior. Então a gente precisa ter esses controles de tempos em tempos. Eu não gosto de ter o padronizador após, porque eu acho que a mesa trabalha estrangulada, ela está separando coisas que ela não deveria separar. Quando ela tem o mesmo tamanho, ela trabalha melhor, mas muitas vezes o layout não permite, ou muitas vezes não, a mesa, o padronizador foi mais importante num determinado momento e a mesa veio a posteriori, e aí tu tem que encaixar no layout. Então a gente tem que conhecer bem, né, o histórico dos lotes daquela região, né, para ver, então, dá mais percevejo, dá mais não sei o que, e aí escolher a operação que a gente acha mais adequada e a sequência de operações que a gente acha mais adequada. Então isso é uma coisa bastante interessante, né? Qual seria a perda de eficiência nessa situação, mesmo com alimentação baixa? Gente, assim, a gente tem que buscar, a empresa cobra de nós que quanto menos perda, melhor, né? Então, você imagina, se a gente for somar perdas de 10% em cada operação, a gente vai falir, né? Hoje, sim, tirar sementes boas é interessante para manter um nível de qualidade superior, mas a gente poderia ter mais repasses, né? Então a gente não há um número ideal, pois é, 2%, é 3%, a gente tem que entender o que a gente está segregando também, tá? Então, quanto menos, melhor, porque vamos admitir aqui que vem do campo, né? O máximo né? Isso eu não disse antes, deveria ter dito, né? Que é o campo que faz o produto, né? Então é a produção de sementes, a produção de grãos que faz o produto. Quando ela entra na unidade de beneficiamento, né? A gente tem que manter essa qualidade, né? E tem que manter volume. Então pense, uma unidade de beneficiamento que perde mais de 30% é 30% a menos de volume vendido, né, ou de volume considerado de baixa, de subproduto, do qual é 30% menos de renda, né, de lucratividade, não é lucratividade, mas de venda, né, de produto. Então a gente tem que pensar nesses limites máximos, né, qual é o limite máximo que a empresa, para se manter ou para manter o mercado, quer, né, porque no dia a dia na sala de aula a gente ensina o melhor dos mundos,
né? O melhor do mundo, separa, pega a intermediária, faz X, faz repasse de novo, né? Tenta absorver o máximo possível daquele lote, mas muitas vezes o dia a dia dentro da empresa faz com que a gente tenha que trabalhar com descartes mínimos possíveis. Então a gente tem que entender isso, tá? Vamos lá, há algum estudo ou trabalho que comprove a perca de germinação e vigor pelo retrabalho na mesa de gravidade? Não, não há. Na verdade, a gente nunca viu isso. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente quer, né, é justamente separar o que a gente considera como perca de qualidade. Então, na verdade, a máquina está separando do lote justamente o que é ruim, né? Então, tem essa linha, né? As espirais, Douglas, espirais, não é aspirais, espirais. O termo técnico são espirais. Antes da densimétrica, ajuda na classificação. Bom, separador espiral, a gente deveria fazer uma live de separador espiral. Separador espiral tem inúmeras coisas para se dizer. Aí sim, vamos voltar para a colega Keila, né, Keila Pires. Aí sim, a gente tem vários estudos na espiral dizendo de danos mecânicos. Porque a técnica, né, a separação da espiral é totalmente outra. A gente está trabalhando com força centrífuga, força centrífuga, a gente está fazendo com que role, né? Então aquela semente vai rolar ali, né? Então ela vai bater, né, nessa estrutura. Além do ruído, é um equipamento extremamente ruidoso, totalmente fora dos padrões de segurança de trabalho. Então, o espiral é extremamente complicado. Só que há áreas, né, no qual as máquinas anteriores não conseguem separar algumas coisas que a espiral se faz necessária, né? Mas para a área de sementes é bem complexo a espiral, né? A gente utiliza, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nela. Eu acho que eu respondi a pergunta do Henrique, né? Sorgo forrageiro, sim, é útil na mesa de gravidade. O sorgo forrageiro já é um pouco diferente, já é uma semente um pouco maior, né? Já tem uma massa específica já mais considerável. Acredito que sim, mas nunca trabalhei, tá? M. Laium. Então eu tinha que conversar com alguém de sorgo específico bem interessante. O Dr. Krizanovski, né, a mesa antes do classificador em espiral do padronizador é pela limitação, né, da máquina de limpeza, né, da máquina de ar da MAP, e uma coluna de ventilação nessa posição resolve muito. Concordo plenamente, doutor. Doutor Krizanovski é uma sumidade nisso, né? Então é muito interessante, né? A sua opinião, obrigada, Dr. Krizanovski. Mas a gente tem trabalhado, porque em soja, esses trabalhos, né, o próprio Dr. Krizanovski, o pessoal da Embrapa Soja tem trabalhado bastante, mas a gente tem visto que o colega diz, forrageiras é um mundo que a gente tem que entrar, que a gente tem que fazer mais pesquisas, que a gente tem que compreender melhor, né? É muito fácil dizer, ai, tem percevejo em soja, tem teste de tetrazóleo que te diz isso, mas e aí? E nas demais espécies, né? Então a gente tem visto que as espécies principalmente hortaliças, né? Então essas espécies de baixo volume, né, que a gente chama de minor crops, né, que tem baixo valor agregado no montante, né, do market share, precisa muito de muitos estudos nessa linha, precisam de muitos estudos nessa linha mesmo. A gente trabalhou um pouquinho em cada um desses, né? Então, por exemplo, esse que eu mostro para vocês aqui foi um dos primeiros trabalhos da gente, que a gente trabalhou com couve brócolis,
né? Então, as hortaliças necessitam de mais operações, as sementes de hortaliça necessitam de mais operações, porque a gente tem inúmeros problemas anteriores. Por exemplo, desconhecimento da maturidade fisiológica, né? Então, a colheita fica mais no campo. Muitas vezes, a colheita mecânica, para se ter colheita mecânica, né, precisa ficar mais no campo. Né? Então, as partes herbáceas, para cortar as partes herbáceas de alguns tipos, por exemplo, de coentro, né? E aí, então, esse ficar muito tempo no campo faz com que ocorram muitos danos, muito fungo, né? E a mesa se presta grandiosamente para isso. Grandiosamente para isso. Claro, com vários repasses, como a gente diz para vocês, essas partes intermediárias, mas a mesa se presta grandiosamente para isso. A gente viu nesse trabalho, que já é um trabalho bem antigo, o Dr. Varley Nascimento até citou no livro deles de produção de hortaliças, né, de tecnologia de produção de hortaliças, que a gente, além de segregar então as massas específicas distintas com várias regulagens de máquina, a gente também fez entre as bicas a diferença de qualidade sanitária. Então, né, e é grandiosa a diferença, né, de uma bica alta para uma bica baixa. Então, isso é bastante interessante, porque a gente consegue, então, ter um objetivo muito claro, que é segregar, então, esse potencial de armazenamento inferior que tem nesse lote. Então, isso é algo bastante interessante, né, principalmente para quem trabalha com hortaliças. Outro trabalho, então, a gente trabalha com uma semente bem menor, né, couve brócolis ela é um pouco maior, com sementes de fumo, tabaco, né, numa mesa bem pequena, e a mesma coisa, né? Então, dependendo, então, vejam como é importante a regulagem, né? A regulagem para cada lote, né, estudada para cada lote, ela te dá mais potencial de segregação e cria esse maior objetivo, então, de segregar qualidades fisiológicas superiores, né? Outro trabalho que a gente fez também, né, que foi o uso da mesa densimétrica, já é bem mais novo, em sementes de azevém, né? Também todos nessa mesma linha. E tem um que ainda não foi aceito, mas ainda não está publicado, que foi em cima de sementes de coentro, que eu comentei para vocês anteriormente. Então a gente visualiza, né, que cada vez mais essa semente, essas espécies, né, de menor expressão econômica têm que ser visualizadas, então, potencializadas, né, nessa questão de mesas densimétricas. Alguém está perguntando alguma coisa que está tendo uma polêmica aqui, que alguém responde, outro não responde, né? Aí, ó, tem uma colega que já ajudou aqui, outro colega, isso é o legal das lives, né? A Érica já trabalha com sorgo em mesa densimétrica e já vai ajudar o colega. Perfeito, é justamente isso que a gente quer, né? Aí o Jefferson Cavalcante, querido, obrigada pela ajuda. As propriedades físicas de forrageiras, né, são pouco estudadas, e de hortaliças também, né? Para vocês verem como isso é real, e o Jefferson tem toda a razão disso, é que, por exemplo, em soja, né, em milho, há estudos até de propriedades físicas específicos para cada cultivar. Então já tem o detalhamento em cultivar. E enquanto isso, né, nessas outras espécies de menor valor econômico, a gente não tem nem da própria espécie. Então, e isso é que nos fascina, há muito trabalho a ser feito, e a gente tem aí muita coisa para ser realizada, né? Aí a Leandra perguntou: algum estudo, experiência, além de separar por densidade, separar por forma em grãos, a fim de retirar contaminações?
Vamos lá, espero que eu tenha entendido sua pergunta, Leandra. Sim, a mesa separa, por exemplo, pedra, né, da massa de sementes. Ela pode separar algum tipo de outras espécies, de outras sementes. Mas vejam que não deveria ser o trabalho dela, né? Deveria ser o trabalho das máquinas de limpeza e de pré-limpeza. Então, o que a gente vê, né, muitas vezes é que as máquinas de pré-limpeza e limpeza, elas estão dando fluxo, né, e muitas vezes elas não fazem o trabalho adequado. Outra coisa, né, é que a gente não devia estar falando de máquina de limpeza. A gente precisa ter uma técnica, né, para escolha das peneiras nas máquinas de limpeza, né? Não esqueço que a máquina de limpeza, já estou aprofundando nisso, ela não separa somente por tamanho, né? E tamanho, espessura, largura, comprimento. Ela também tem ar, tá? Ela também tem ar. Então vejo que a gente tem uma máquina super importante, utilizada tanto para grãos e para sementes, só que ela tem que trabalhar adequadamente, né? Então, quando a gente está na pressão de safra, muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Então, a gente tem que repensar nisso. Até porque quando a gente tem que secar, né? A gente não pode levar purezas para dentro do secador e a gente tem visto aí, né, muitos princípios de incêndio em secadores porque a máquina de pré-limpeza está trabalhando esgoelada, desculpa o termo, e com isso então não está fazendo o papel que é adequado para ela, né? Então a gente tem que ter conjuntos de limpeza, conjuntos de peneira de vários tamanhos na nossa unidade de beneficiamento para a gente poder trocar. A outra coisa que a gente tem que ver, né, é que as máquinas têm desgastes. As máquinas têm desgastes. Então, tu pega uma peneira, né, de 1 ano, vai para outra safra, ela não tem o mesmo tamanho de furo. Não vai ter. Ah, mas não, o mundo de vocês é arroz, e arroz isso é muito comum. Não, soja também, né? Padronizadores também. Então, a gente tem que, durante a entre-safra, né, fazer um trabalho de manutenção bem adequado também para isso, tá? Mas eu espero que a Leandra tenha sido respondida, né? Como seria uma boa regulagem para a classificação de soja? O Henrique Santos Nas. Henrique, não consigo te responder. Depende de um monte de coisa. Depende do lote, depende de que tipo de dano está vindo, depende da safra, depende do lugar, depende se choveu ou não, enfim, não tenho. E outra coisa extremamente importante, depende do modelo e da marca da mesa. Cada modelo e cada marca tem as suas particularidades. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta também, né? Parece um equipamento muito simples, um motor, um ventilador, um eixo excêntrico, um alimentador, não tem diferença entre marcas. Sim, e há diferença de manutenções bem feitas e não. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso, certo, né? A Leandra, tive uma experiência que deu certo, mas não sei se foi por pura coincidência. Não tenta, se instigue para descobrir o que aconteceu aí, Leandra, né? Exato. O Celcinho está respondendo, pode ser que o contaminante seja mais ou menos pesado, o sentido de maior ou menor massa específica, né? Então, pode ser que sim. A Érica está pedindo uma live sobre máquinas de limpeza, estou vendo que a demanda é grande, vamos pensar nisso, Luan. Ô, Carlinha, esse primeiro trabalho que vou até voltar, já que professora, doutora Carla Corrêa se faz presente com a gente aqui, né? Esse trabalho, a Carla me ajudou muito. Carlinha é uma conhecedora profunda de patologia de sementes, né? Uma das pessoas que mais estudaram isso do meu cotidiano,
né, da minha época de estudante, e ela que me ajudou a fazer esse trabalho nesse quesito de sanidade, de qualidade sanitária de sementes. Já agradeço a Carlinha, foi um trabalho muito interessante na época, né? E a Carlinha que nos ajudou. Vamos voltar aqui. O David Wins, acho que é assim. Gisele, uma boa base de fixação influencia na boa separação das mesas? Bah, que baita pergunta, guri. Baita pergunta. Vamos lá, né? Como bons engenheiros, a gente tem que entender, né, que toda máquina que vibra, a gente precisa ter um local de fixação excelente. E a gente tem, né, quase todas as máquinas da unidade, né, quase todas, né, as operações utilizam algum tipo de vibração. Então, obviamente, né, se a gente tiver mal alinhado, né, um lado mais fixo e outro não, sim, dá uma boa influência. Veja, a gente está tentando lá fazendo os ajustes, né? A regulagem para o longitudinal e para lateral, e a gente não tem uma base nivelada. Então, isso é essencial, né? Não podemos esquecer que como essas máquinas vibram, né? A gente tem que ter uma base, né? De concreto armado, né, com todo o estudo que se pede para esse tipo, né, então não estou sendo contra os pedreiros, muito pelo contrário, há pedreiros que sabem muito mais do que engenheiros, não é isso a questão é que necessita de uma estrutura de fixação adequada, né, para cada máquina, né, então isso a gente tem que entender também, né, então nivelamento. Então veja, né, se você não tem uma base bem nivelada, se você tem uma base que um lado aguenta mais essa vibração e o outro não, né, que foi feito assim sem cálculo, sem um raciocínio para vibração, muitas vezes, né, quem faz a obra civil não foi informado, né, do tipo de vibração desses equipamentos, então a gente tem que entender, né, que isso são coisas bem consideráveis. Então, eu não saberia te dizer o quanto isso pode influenciar, mas vai influenciar sim, colega. O doutor Crisanovski novamente, né, todo BS tem que ter um calibre para ferir as medidas dos furos das peneiras. Esse é um procedimento básico do controle de qualidade dentro da unidade de beneficiamento de sementes. Exatamente, Dr. Crisanovski, a gente entende da mesma forma. Professor Ivan Carvalho, boa tarde. Querida doutora Letícia Wink, fala, querida, fala um pouco da importância da mesa densimétrica com relação à deterioração de sementes. O pessoal dos laboratórios sempre tem dificuldade de relacionar. Bom, entendo que tu queres dizer que se a gente separa, né, segrega, se a gente segrega, né, nas bicas qualidades sanitárias que esses trabalhos que eu mostrei para vocês demonstraram, né? Se cada bica demonstra que tem diferença de qualidade fisiológica, obviamente que cada bica vai ter um nível de deterioração diferente, né? Então, se a gente tem menos danos, né, uma massa específica mais semelhante, a gente consegue ter controle de deterioração diferente de uma que tem muito dano mecânico, que tem fungos, né, que tem perfurações de percevejo. Então vejo que as bicas, a separação nas bicas, elas trazem uma diferença de deterioração considerável. É justamente isso que a gente quer. A gente quer segregar o que não faz com que a gente tenha lotes superiores, né? Então aquele lote superior que estava no campo,
a gente quer garantir que ele se mantenha no armazenamento e para o produto final. Espero ter deixado isso mais claro, Letícia. Outra pessoa querendo aí máquina de limpeza, professor Adamo Araújo, prazer. Vai, Luan Kennedy, vai para o YouTube também, tá? Foi a mesma coisa que me disseram os representantes da Oliver. Não sei o que os representantes te disseram, mas se o Dr. Krizanovski disse, com certeza é exatamente isso, né? Acabei de coletar amostras nas bicas das mesas aqui. Então pega o mesmo volume, vai lá pesar, né? Utilize da balança e veja se tem massas diferentes aí, né? E se não houver, tu vai lá regular essa mesa, entendeu, Luan? Tá? Bom, gente, já estamos com 3 minutos. Eu queria agradecer imensamente, né, ao Dr. Krizanovski, o Dr. Fernando Henning, que estava aqui conosco, né, meus alunos e colegas que estavam também, né, então colega Letícia, né, que estudamos juntos, depois trabalhamos juntas, o Dr. Ricardo Pundorf, pô, que legal, prazer em tê-lo aqui também. Né? Tanta gente né, que está conosco, os meus alunos de graduação, a Isabela Brandão Moreira aí, que está fazendo todas essas artes das lives, quero agradecer muito ela. Vai fazer um artigo comentando dessas lives, Isa, vai lá fazer um artigo disso, tá? Vou me esquecer, pessoal da graduação que precisa comprovar atividades complementares. Oi, Ítala Dubal, professora doutora Ítala Dubal, boa tarde, legal te encontrar aqui. Então, voltando, se os alunos da graduação precisam de comprovação aí para essas partes com atividades complementares, manda um print da tela para gente com nome completo, RG, data de nascimento e e-mail. Eu preciso de tudo isso para registrar. Demora um pouquinho, mas vai chegar aí o certificado para vocês. Já estamos pedindo para a universidade que os externos aqui, né, os alunos, é bem fácil de ter esses atestados, certificações, mas a gente está pedindo para o ambiente externo também ter, tá, gente? O professor Dr. André Brunes conhece muito de forrageira, ó. Professor Dr. André Brunes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conhece muito de forrageiras, está lá no departamento de forrageiras. Professor, vamos trabalhar com mesa densimétrica, tá? Então, o Diazevem, né, foi muito, né, nessa linha, né? Então, a ideia é justamente essa. Eu acho que daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente aí. Será que a Reni Agrícola é a nossa queridíssima professora Reni, lá do Paraná, engenheira agrícola, né? Se for ou não for, abração, fico muito feliz se for também, tá? Que bom, Érica, se a gente puder ajudar, a ideia é justamente essa, tá? A ideia não lives não são a solução de todos os problemas, né? As lives são no intuito da gente provocar e fazer vocês estudarem mais. Então, vamos lá pegar o livro Sementes, Fundamentos Científicos e Tecnológicos, vai ler um pouco do professor Baldé, vai ler uns artigos por aí, né? Aproveitem esse tempo de pandemia que a gente não pode passear por aí. Ô, Reni, abração, querida, né? O professor mestre Dili também, né? Da Unipampa, que legal ver tanta gente aí. E agradeço aí, Tusa Ramos, pedindo vídeo para mostrar uma boa regulagem de mesa densimétrica para nós. Pois essa pandemia vai fazer a gente virar o youtuber literalmente, né? Agora não tem quase mais nada na safra aí, talvez um pouco de arroz aqui pra gente, né? Mas vamos tentar, Tusa. Em algum momento eu acho que a gente vai ter que ter esses vídeos mais, mas a gente faz isso nas unidades do mestrado
profissional em ciência e tecnologia de sementes, a gente faz isso ao vivo e isso é bem legal, tá? Um abraço para todo mundo, que todo mundo fique bem, tá? Se cuidem, cuide dos seus e que a gente consiga aí vencer essa pandemia, tá? Obrigado por todo mundo, me desculpe se eu esqueci de alguém, um abraço para vocês, se cuidem, tá bem? Abraço, tchau!